Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. A soberana graça de Deus nos colocou de volta para nós continuarmos, nos trouxe de volta a este lugar para nós continuarmos o assunto que estávamos falando sobre como receber o Espírito Santo, aquele grande batismo do Espírito Santo. Uma vez que o profeta William Branham nos ensinou que Espírito Santo é poder. Poder para curar, poder para libertar, poder para expulsar demônio. Em si, nós vemos quando o Espírito Santo, os apóstolos receberam o Espírito Santo, houve um grande poder ali. Aquilo foi maravilhoso e tremendo que deixou o povo atônito. Aquelas grandezas de Deus sendo manifestadas. Então observe, nós queremos dar os passos necessários no livro de Atos para te mostrar como receber o batismo com o Espírito Santo. Existem 4 pontos principais aqui no livro de Atos que nos mostra como receber o Espírito Santo. E a gente sabe que o Espírito Santo é uma vida equilibrada. Como falei na lição passada, nós temos os 4 evangelhos que nos ensinam o Calvário, nos ensina como receber Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos em seguida o livro de Atos, que são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, os atos que eles praticaram, o Espírito Santo neles, levaram eles a praticar aqueles atos. E depois vem as cartas, que é uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada, tanto no espiritual como no natural. Você vê que vai nos mostrar todos os passos de uma vida equilibrada. Seja equilíbrio financeiro, equilíbrio conjugal, equilíbrio espiritual, equilíbrio no dia a dia. Porque o Espírito Santo é quem te dá uma vida equilibrada. Então vamos seguir em frente aqui com a nossa programação. Eu quero ler aqui somente uma escritura que nós frisamos na lição passada, que uma pessoa não é verdadeiramente convertida enquanto ela não recebe o Espírito Santo. Nós colocamos o exemplo de Pedro. Agora vamos ler aqui uma escritura que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e em Samaria, e até os confins da terra. Uma pequena palavra de oração. Pai, te agradecemos, tua palavra é a verdade. Qualquer homem pode ler, qualquer mortal, mas a interpretação vem de ti. Fala aos corações famintos agora e abre o entendimento das pessoas para compreender o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, eu quero frisar aqui no livro de Atos, passo a passo com vocês, 4 pontos para receber o batismo com o Espírito Santo. Que é, primeiro, esteja em Jerusalém. Segundo, estejam em oração. Terceiro ponto, alinhe sua vida com a palavra. E quarto, espere o momento exato, o dia de Pentecostes, que este grande poder vai descer em sua vida. Então eu quero repetir: esteja em Jerusalém, esteja em oração e unânimes, alinhe sua vida com a palavra e espere o dia de Pentecoste. E nós vamos ensinar o que é Pentecoste. Penta, 50, número de redenção. Observe aqui comigo. Vamos lá. Jesus passou 40 dias com os discípulos depois da ressurreição, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Isso nós vimos na lição passada. E aí ele disse: espere em Jerusalém a promessa do Pai. Não pouco tempo, quer dizer, em pouco tempo vocês receberão isto, ou seja, 10 dias. Em 10 dias vocês receberão, ou seja, Jesus ressuscitou. Da ressurreição de Jesus, contando 50 dias, era o dia de Pentecostes. 50
é o número de redenção, porque é o número do jubileu. E o jubileu no Antigo Testamento era redenção pelo poder. Havia duas formas de redimir no Antigo Testamento. Uma era o parente redentor e a outra era o ano jubileu. Todas as duas formas apontam para Cristo. Então veja só, jubileu é 50, 50 é número de redenção. Quando a trombeta tocava anunciando o jubileu no Antigo Testamento, todo escravo que estava preso na escravidão, trabalhando na enxada, quando ele ouvia o sonido da trombeta, ele podia lançar fora a sua enxada e dizer: agora eu sou livre, porque a trombeta do jubileu tocou. A gente sabe que em Lucas capítulo 4, Jesus falou isso: o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Ou seja, e hoje se cumpriu essas escrituras, porque o jubileu estava em carne humana, Jesus, para proclamar liberdade aos cativos. Mas isso nós vamos se deter em outra lição. As duas formas de redimir. Grave isto na sua cabeça: o parente redentor e o ano jubileu. Teremos uma programação sobre isso. Então observe. Então Jesus ensinou concernente ao reino de Deus. Eu abri só um parênteses para você entender. Então observe. Então, da ressurreição dele até o Pentecostes, dá 50 dias. Da ressurreição dele, ele passou 40 com os discípulos. E depois, mais 10 dias depois, o Espírito Santo desceu, completando-se os dias de Pentecostes, 50 dias. Por que tinha que ser nos dias de Pentecostes? Porque 50 quer dizer número de redenção, e ao Espírito Santo descer, ali estava a redenção pelo poder. Porque existe a redenção pelo sangue, redenção pelo poder e redenção em plenitude e regozijo. Observe, 3 tipos de redenção. Redenção pelo sangue foi o que Jesus fez no Calvário. Redenção pelo poder é o que o Espírito Santo está fazendo agora. E redenção em plenitude e regozijo é quando nossos corpos forem transformados, então nós teremos a alegria completa, a alegria plena e repleta. Então observe, no Calvário ele efetuou a redenção pelo sangue, redime nossa alma. Quando o Espírito Santo desceu, ali é a redenção pelo poder. No 50 Pentecostes, estava acontecendo a redenção pelo poder. Por quê? O Espírito Santo é poder. Poder para te livrar, para expulsar demônio, para libertar, para te tirar de circunstâncias difíceis, para te fazer vencer. O Espírito Santo hoje te faz vencer. Lá nos evangelhos você conhece o Calvário, o que Cristo fez, a redenção pelo sangue. Agora está acontecendo a redenção pelo poder. Primeiro você tem que aceitar a redenção pelo sangue, o que Cristo fez por você, para que este poder venha sobre sua vida, a vida que estava em Cristo, o Espírito Santo. Mas vamos aqui em frente, para dar tempo a gente terminar a nossa lição. Observe comigo, quero que você pondere comigo aqui. Então ele ensinou 40 dias com eles, ensinando acerca do reino de Deus. Diz: pouco tempo depois vocês vão receber o Espírito Santo, só mais 10 dias, completando o dia de Pentecostes. Este poder ia descer sobre eles. Aí eles perguntaram: é nesta época que vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse: não compete saber tempos e épocas a qual o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Ora, não compete saber tempo e época. Não quero saber, não sei a hora que Cristo vai voltar, não sei o dia que Cristo vai voltar, não sei o mês, não sei o ano. Tem pessoas dizendo que sabe o mês e o ano que Cristo voltou. Ora, isto é engano, Não me compete saber tempo nem época. O que é essencial para mim é receber o Espírito Santo. Que isto é o poder que me faz vencer, ser vitorioso em qualquer ocasião. E Deus, quando eu tenho o Espírito Santo, tudo que Deus for fazer, Ele vai me incluir. Então eu não tenho que estar preocupado com o rapto. Eu tenho que ter o Espírito Santo em minha vida e eu serei raptado desta terra. Porque quando acontecer o rapto, o Espírito Santo sai junto com a igreja desta terra. Então ele me levará junto, porque ele está em mim e eu estou nele. Quando ele sair desta terra, ele me levará com ele para a glória. Então observe, não me compete saber tempo ou época, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo não é falar línguas sem interpretação, não. Isso são dons espirituais. Eu não quero dom, eu quero doador. Observe, Martinho Lutero, ele tinha os 9 dons espirituais, mas ele chegou a dizer:
Eu temo ensinar para as pessoas o dom de línguas, que elas falem línguas, porque eu sei que elas irão atrás do dom e não correrão atrás do doador, e não queirão o doador, somente o dom. Para você ver como é importante, primeiro o doador, e o doador vai distribuir os dons conforme a operação como ele quer. Então observe. Sereis minhas testemunhas. O que faz uma pessoa ser testemunha de Cristo? Receber o Espírito Santo. Você não tem medo de testificar de nada. Você testifica da verdade sem medo. Então, em qualquer lugar, Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, no mercado, no trabalho, na escola, andando, conversando com os outros, no lar, você é testemunha de Cristo em qualquer lugar. Mas vamos lá. Então Jesus disse assim, disse essas palavras, ele se elevou ao céu. Então eles voltaram para o aposento alto, para o cenáculo. Diz assim, subiram ao grande aposento alto, onde se estavam hospedados. Estavam presentes os discípulos, Maria, mãe de Jesus, todos unânimes em oração. Primeira coisa que Jesus disse: ficai em Jerusalém e esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém quer dizer habitação de paz, ou seja, vocês têm que ficar no mesmo lugar, estar de comum acordo, em um só propósito. Ora, essa balelinha de dizer por aí que a noiva de Cristo pode estar dividida é engano. Engano. O profeta William Branham disse, ele disse nessa mensagem, um profeta semelhante a Moisés, ele disse, sabe, eu vou até ler para vocês. O profeta diz, é meu propósito fazer isso, é isto que está em meu coração, ver todos os filhos de Deus com uma só voz, com um só coração, seguindo em frente. Uma só voz e um só coração seguindo em frente. Esperem em Jerusalém, estejam juntos na habitação de paz. É nesse local que vocês têm que esperar. Onde é que eu tenho que estar? Na palavra. Esperem. Aí eles foram para o aposento alto. E ali estavam reunidos 120 pessoas. Por quê? Aqueles que viram a ascensão de Cristo foi em torno de umas 500 pessoas. Mas os que permaneceram e ficaram lá esperando a promessa, só foi 120. Nem todos vão continuar esperando a promessa e vão continuar com a palavra e unânimes em oração. Primeiro ponto, ficar em Jerusalém. Segundo, olha só, todos estes perseverávamos unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Segundo ponto para receber esse grande batismo, esteja unânimes em oração. São aqueles que estão em oração e estão unânimes. Pegue a palavra unânimes e veja o significado para você ver. Todos de comum acordo. Ora, se tiver um pregando sobre a nuvem, outro pregando sobre o trovão, outro dizendo que está certo, outro dizendo que está certo. Ora, os verdadeiros eleitos estão reunidos em um só lugar. Eu digo em um só lugar, não precisa ser a mesma cidade. Em um só lugar é na palavra. Eles estão de comum acordo na palavra, naquilo que o profeta ensinou. O meu desejo é ver a igreja com um só coração, com uma só voz. Então estejam unânimes em oração. Este é o segundo ponto. Vamos adiantar para dar tempo a gente terminar. Aí seguiram. Eles estavam reunidos ali. Aí Pedro tomou a palavra, levantou-se e disse: irmãos, é necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um de nós e teve parte neste ministério. Veja só, irmãos, tem que alinhar a palavra, tem que colocar um no lugar de Judas para que a palavra fique alinhada. Então Pedro toma a palavra, fala o que estava no Velho Testamento e diz que Judas foi contado com um de nós neste ministério. Tem muitas pessoas que vão ser um tapa-buraco até Deus trazer aquele que realmente iria preencher o lugar. Veja só, Judas morreu. Então Pedro
disse: está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e haja que ninguém habite, e não haja ninguém que nele habite, ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Era necessário que um ocupasse o lugar de Judas, para que tudo estivesse alinhado conforme a palavra estivesse alinhada, porque estava escrito que precisava preencher o local dele, e a palavra ficar alinhada. O que estava escrito lá tinha que estar alinhado agora com eles. Nós temos que estar alinhados com a palavra. Alinhe sua vida com a palavra. Esteja em Jerusalém, esteja em oração unânime, alinhe sua vida com a palavra, e aí pode ter certeza que vai se cumprir os dias de Pentecostes em tua vida, e esse grande poder vai descer. Quando o homem está em Jerusalém, quando o homem está unânime e em oração, os homens, quando eles alinham sua vida com a palavra, os dias de Pentecostes se cumprem, a redenção completa se cumpre nele. Então o grande poder terá que descer na vida dele, porque se cumpriu nele os dias de Pentecoste, esta redenção. Então o Espírito Santo, que é redenção pelo poder, vai descer nesta igreja e ela vai agir com todo o poder. Irmãos, amados, aqueles que estão vendo e ouvindo, o Espírito Santo não desceu porque eles não estão alinhados com a palavra, porque não estão unânimes em oração. Enquanto houver divisão, o Espírito Santo não desce. Então veja só, é preciso que escolhamos um homem que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É preciso que escolhamos um homem que estiveram conosco, que esteve com eles durante o tempo em que Jesus viveu na terra. Um homem que esteve no tempo em que Jesus viveu na terra. Uma decisão da igreja, e Deus o acatou, e eles escolheram, por sorte, escolheram Matias. Mas o homem escolhido por Deus para preencher o lugar de Judas era Paulo, porque ele foi escolhido antes de nascer para ser aquele que iria preencher aquela vaga por Deus. Homens colocam outros homens no ministério, que está errado. Mas Deus sabe quem é o homem escolhido para preencher aquele lugar. Homens enviam outros homens para o ministério, que é nicolaísmo, está errado. Mas Deus sabe qual é o homem que vai preencher o lugar correto, e qual é a posição daquele homem no corpo de Cristo. O profeta William Branham diz: a maioria das decisões da igreja são carnais. Eles usam de carnalidade, são carnais. Deus acatou a decisão da igreja, e Deus acata muitas vezes a decisão da igreja, mas aquela não foi a escolha de Deus. Deus permitiu, mas depois ele iria colocar o homem segundo a sua boa e agradável e perfeita vontade, porque existe a vontade permissiva e a vontade boa, perfeita e agradável. E os homens escolhidos por Deus, eles estão na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus o permitiu que Matias entrasse por permissão, porque ele acatou a decisão da igreja, mas pela sua boa, perfeita e agradável vontade, a escolha era Paulo. Tem muitos pastores que estão no ministério, mesmo dentro da mensagem, que eles não são a escolha de Deus, eles são a escolha de homens. Eles foram enviados por homens, e quando um homem é enviado por outro homem, isso se chama nicolaísmo. E quando o nicolaísmo entra na igreja, Deus se afasta daquela igreja. Deus não trata mais com ela. Veja só, observe, não se faz pastores. Pastor já nasce pastor. Só é reconhecido o dom que há naquela pessoa.
mas ele já nasce com aquele chamado para ser pastor. Então se reconhece publicamente o dom que há naquela pessoa. Mas quem escolhe para ser o pastor da igreja é a própria igreja, a assembleia reunida, quem escolhe um homem para ser o seu pastor. Não é outro homem que envia. Não é outro homem que envia. É a própria igreja que escolhe. Então, quando eles alinharam com a palavra, colocando um no lugar de Judas, como Pedro diz, que outro ocupa o seu lugar, sendo assim é preciso que escolhamos dos homens que estiveram conosco, a qual conviveu com Jesus, a qual conviveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que deles sejam conosco testemunha de sua ressurreição. Então propuseram José como cognominado Justo, José chamado Barsabás, também chamado de Justo, conhecido como Justo, e Matias, e orando afirmaram: e tu, Senhor, que conhece os corações de todas as pessoas, mostra qual desses homens tem escolhido para assumir a vaga neste ministério apostolado. E apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, que lhe era devido. Então lançaram sorte e escolheram Matias. Deus acatou, deixou, mas daí para lá não se vê falar mais nada de Matias. A escolha era Paulo. E aí, no capítulo 2, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estão divididos e vão receber o Espírito Santo, estão enganados. Receber o batismo com o Espírito Santo, estão enganados. Em um só lugar, em um mesmo acordo, em um mesmo propósito, na mesma palavra. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. Então todos viram distribuir entre eles língua de fogo. Línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. O grande batismo do Espírito Santo, onde a noiva será cheia do Espírito Santo, só haverá se estiver em Jerusalém, habitação de paz, orando e unânimes, a vida alinhada com a palavra e cumprir os dias de Pentecoste. Então virá este grande poder que varrerá o mundo. O que Deus fez no meu ministério, disse o profeta, não é nem a metade do que Ele irá fazer com a noiva. Que Deus te abençoe. Não me resta tempo para continuar. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Que Deus te abençoe, te ajude. Cultos domingos e quarta às 19h30. Vem estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. A todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM e pelo Facebook, que Deus te abençoe, te ajude a compreender estas coisas. Um forte abraço.